A gente precisa sempre da ajuda do Rodrigo Aidar para entender as leis, né? E para a gente poder opinar com base na legislação. É o seguinte, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou nessa semana que o comediante Léo Lins delete um espetáculo do canal dele no YouTube, um vídeo publicado em 2022, que tem piadas contra minorias da sociedade. Segundo o entendimento do TJ de São Paulo, a juíza disse que essa gravação, que aliás tem 3 milhões de visualizações, já estaria reproduzindo discursos e posicionamentos que hoje são repudiados, com conteúdo depreciativo, humilhante, em razão de raça, cor, etnia, religião, cultura. Enfim, foi essa base aqui legal para a decisão que acolheu um pedido do Ministério Público pela retirada das redes desse conteúdo. A gente vai falar aqui sobre criminalização de piada, é um assunto delicado, sensível e muito importante. De um lado, a defesa incondicional da liberdade de expressão, porém, não há liberdade de expressão absoluta, plena, como a gente normalmente fala aqui. A liberdade de expressão não serve de argumento para o cometimento de crimes. É crime fazer piada racista? É. A Justiça de São Paulo entendeu que sim. Configura racismo recreativo, ou seja, vai muito além de uma piada de mau gosto? Vamos entender o que diz a lei e como ela se aplica ou não a esse caso. Aidar, a bomba é com você. Bom dia, obrigada por nos atender excepcionalmente hoje. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia aí aos ouvintes. Pois é, Sheila, essa é uma questão delicada e é tão delicada quanto complexa. Eu acho que eu vou pegar emprestado uma declaração do Fábio Porchat, que ele colocou ontem na rede social, depois da primeira declaração que ele deu, defendendo a liberdade do Léo Lins de fazer a piada que bem entender, em um contexto de um espetáculo fechado para o público dele. Ele disse, enquanto não for crime, pode. E essa é a questão, pode ser crime e pode não ser crime. O que diz a lei? Eu vou pegar, como a gente discutia ontem, a lei diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Esse crime de injúria racial é punido com pena de 2 a 5 anos. Se é cometido com propósito recreativo, que é o que a gente chama de racismo recreativo, a pena é aumentada em até 1/3. Vamos lá, Sheila. Injuriar alguém. Essa expressão, para parte das pessoas, ela significa injuriar qualquer pessoa, pode ser de forma difusa, não precisa ter um alvo específico. E a piada contada pelo Léo Lins é sim crime, se enquadra neste artigo. Para parte das pessoas, esse alguém tem que ser alguém específico. Então, qual seria a diferença? O sujeito contar essa piada num palco, para um público, sem nomear uma pessoa, um alvo, para o qual ela está dirigindo a ofensa, isso não é crime, isso é piada. Pode ser odiosa, pode ser imbecil, como de fato é de uma imbecilidade cavalar a piada, mas não é crime. Isso pode gerar consequências civis, reparações por danos morais, por conta de uma ofensa difusa, uma ofensa que não tem um alvo específico. Parte das pessoas acha que esse alguém dentro desse injuriar alguém, está toda a raça negra. Está todo mundo que tem a pele escura e que foi ofendido por essa piada. Logo, ele cometeu sim um crime e pode ser processado por esse artigo, por essa previsão legal. Injuriar alguém por conta de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Não há, por exemplo, uma jurisprudência. O Supremo nunca se debruçou sobre esse fato. Mesmo o Superior Tribunal de Justiça, que não é necessariamente uma instância inferior à do Supremo, né, são coisas diferentes, mas acaba sendo, quando esses casos são discutidos, não tem uma jurisprudência fixa na Justiça. Essa lei é de janeiro de 2013. Ela é muito, muito nova. Então, como ela é muito nova, você ainda não tem essa discussão sobre se esse alguém pode se referir a toda a raça negra, ou se esse alguém precisa ser um alvo específico. Seria diferente eu dizer para uma pessoa negra, especificamente ofendê-la, e eu fazer uma piada num contexto amplo. O que é crime e o que não é crime. Tem argumentos técnicos que embasam as duas posições. É importante a gente dizer isso. O direito não é uma ciência exata. Então, assim, há parte das pessoas que diz que sim configura crime e há parte das pessoas que diz que não, que a gente não pode criminalizar a piada.
Eu acho que esse caso vai ser muito interessante de ser acompanhado. Eu não pude ver o pedido do Ministério Público porque esse processo está em segredo de justiça. Então, eu só consegui as informações que eu li pela imprensa, por toda essa repercussão. E até onde eu li, não dá para saber exatamente onde o Ministério Público está enquadrando isso e se é nessa lei, nesse artigo que eu acabei de ler. O fato ele está proibido, se pedir... mandou tirar do YouTube, né, esse show que já tinha 3 milhões de visualizações, e ele está impedido de sair da cidade de São Paulo por mais de 10 dias, se ausentar, sem satisfações à justiça. Agora, qual é o artigo que o Ministério Público está pedindo no mérito, ou seja, se ele vai ser condenado ou não, qual é o pedido do Ministério Público, a gente não teve acesso. O Léo Lins já foi alvo, historicamente, de vários processos, inclusive penais, por injúria, contra deficiente físico, contra pessoas com anencefalia. Ele fez piadas horrendas com isso, também já foi alvo de ações civis por conta de piadas transfóbicas. Agora a gente vai ver, agora que ele fez uma piada que contém racismo, qual vai ser esse limite, qual vai ser esse enquadramento, se piada, no contexto que ele fez, é crime ou não é crime. A justiça ainda vai definir isso e há argumentos técnicos embasando as duas posições, Sheila, essa que é a real. Essa questão de não poder deixar a cidade é um ponto, mas tem um outro, Aidar, que eu queria destacar, que é o seguinte: a justiça não determinou a prisão do Léo Lins, a justiça não proibiu o Léo Lins de ser um idiota, que ele pode continuar sendo, né, enfim. Agora, a justiça tenta evitar que esse cidadão ganhe dinheiro ofendendo, depreciando, incitando a violência. É tirar do ar algo que traz dinheiro para ele, que traz visibilidade para ele. Aliás, toda essa discussão trouxe muita visibilidade, apresentou Léo Lins para um grande público que não o conhecia. Aidar, você citou o post do Fábio Porchat, né? Ele fez alguns posts já desde que isso tudo aconteceu. Em um deles, Aidar, ele faz uma associação. Eu queria saber se tem, de fato, algum tipo de base, que é a associação desse caso com a aprovação da tal da lei das fake news, né? Ele diz que pode ser algo muito perigoso e tudo mais. Tem relação entre uma coisa e outra? Carla, quando você falou a tal da lei, cortou. Eu não ouvi, perdão. Das fake news. Ele fala, a PL 2630, né, de 2020, das fake news. Eu acho que o Fábio Porchat nessa ele mandou mal. Não tem nenhuma correlação. O que a gente está discutindo aqui são outras coisas. O PL das fake news discute a responsabilização de provedores pela disseminação de conteúdo de ódio em massa. E não só conteúdo de ódio, a responsabilidade de big techs, de plataformas, sobre o conteúdo de terceiros produzido, com as quais elas ganham muito dinheiro. É outra coisa. Diz muito menos respeito à liberdade de expressão e muito mais respeito à responsabilidade do empresário sobre as consequências do seu negócio. Isso é o que está nas big techs. Misturou as bolas. Outra coisa é você discutir o alcance da liberdade de expressão. Essa confusão, que eu tenho certeza que o Fábio Porchat é um cara sensacional, ele não fez essa confusão de forma pensada, mas essa confusão é feita de forma proposital pelas big techs. O que está se discutindo não é liberdade de expressão naquele projeto de lei. Já no caso do Léo Lins, o que está se discutindo passa, sim, por liberdade de expressão. E não é uma censura prévia. Vê só, Carla, foi uma censura, se quisermos chamar de censura, posterior. Se identificou a piada, viu o alcance dela e pediu para tirar do ar. Isso foi uma consequência de um ato que ele fez. Não houve censura prévia. Censura prévia seria proibi-lo de contar essa piada. A justiça até agora ainda não proibiu. Está vendo quais as consequências penais? Haverá certamente consequências civis, mas não houve uma censura prévia. Ele contou a piada. Ele não foi proibido de contar a piada. E ele ainda não está proibido de se apresentar. Ele está proibido de se ausentar da cidade de São Paulo por mais de 10 dias sem satisfação à justiça. Ele não foi bloqueado totalmente o canal do YouTube dele. Ele pode entrar lá e falar outras bobagens. Então, assim, não se trata de censura prévia e não se pode confundir este caso específico
com o PL, ou mesmo a discussão que tem no Supremo Tribunal Federal sobre as Big Techs. São coisas diferentes. Se uma empresa trabalha com mercúrio, ela precisa ter uma série de cuidados para não contaminar lençóis freáticos, para não fazer com que esse mercúrio, porque mercúrio é uma coisa bastante tóxica, para não fazer com que isso gere consequências para as outras pessoas. É isso que está em discussão no projeto de lei das Big Techs. O negócio deles gera consequências. Como eles fazem para proteger esse negócio de gerar consequências negativas? A discussão do Léo Lins passa por liberdade de expressão. A das Big Techs, não. Não é bom confundir essas duas coisas, porque isso só interessa a falta de responsabilização das Big Techs. Muito bem. Aidar, é muito bom poder contar com você para a gente entender, porque neste caso do Léo Lins, houve um entendimento por parte do Tribunal de Justiça de que houve crime e há base legal para isso, para esse entendimento. Portanto, há amparo legal para o entendimento dessa piada como criminosa, né? E quando a gente fala de racismo recreativo, esse termo é tão forte, né, gente? Porque a gente está falando de alguém que ri, que debocha, de alguém que sofre na pele, pela cor da pele, violências diversas de todos os tipos e muitas vezes fatais. Olha só, né? Tem esse aspecto humanitário para além da lei, da letra fria da lei. Aidar, obrigada. Bom fim de semana para você. A gente se encontra amanhã, hein, na celebração dos 18 anos da Band News FM em São Paulo. Se encontra sim. Vocês me convocaram, quando vocês me convocam, eu obedeço. Um beijo grande. Até lá. Beijo. Valeu. Seu lindo.